todos. Boa noite. Gostaria de também dar as boas-vindas para aqueles que eventualmente estejam na nossa casa pela primeira vez, sejam acolhidos com o abraço do nosso Mestre Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos, relaxar nos nossos lugares, deixar as coisas materiais, as coisas do nosso dia a dia para lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto dos céus, a Deus, esse amor, esse Pai querido, carinhoso. Pai, nós estamos aqui, os teus filhos, a teu serviço, buscando o teu entendimento. Abençoa os propósitos, Pai, que nos trouxeram até aqui hoje. Nós te agradecemos pelo nosso dom da visão, por podermos enxergar o mundo à nossa volta. Mas nós sabemos também que existem muitos dos nossos irmãos que não podem enxergar nessa encarnação. Então, Pai, louvando o teu nome e bendizendo todo o bem que nos faz, nós queremos utilizar a nossa visão para enxergar o lado bom das pessoas, para enxergar aquele irmão que necessita da nossa solidariedade, para enxergar a beleza da natureza, para enxergar todas as coisas boas e toda a oportunidade que nós recebemos com essa nossa encarnação. Que nós possamos aproveitar bem a nossa palestra e que guardemos no nosso coração as tuas palavras e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, que a luz e que a paz do nosso Mestre Jesus estejam conosco no dia de hoje, que as palavras que aqui forem proferidas, que elas sejam fermentos nas nossas vidas, nos nossos corações, para que a gente tenha bons atos de solidariedade. Então, o tema da noite de hoje, ele foi escolhido pela área doutrinária da nossa casa, e é solidariedade. E foi retirado do livro Estude e Viva, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, a gente vai ler um trechinho, do capítulo 9, que fala sobre a solidariedade, e a gente vai comentando. Não exijas, inconsequentemente, que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente para si próprios, qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas. Então, muitas vezes, como o Emmanuel e o André Luiz nos trazem aqui, muitas vezes as pessoas elas fazem atos de solidariedade, mas na verdade elas pensam no seu interesse próprio, em aparecer, em postar nas redes sociais. Então, tu vai auxiliar alguém que precisa, algum necessitado, tira foto e posta, quando na verdade tu pode estar expondo essa pessoa, humilhando ela, A gente precisa olhar e enxergar a outra pessoa que está próxima de nós, como dizem os benfeitores espirituais, como gente viva mesmo. O ato de solidariedade, ele é um sentimento que nos move à ação. Então, por exemplo, quando existem tragédias, as pessoas se solidarizam, elas procuram enviar, bens materiais, auxiliar essas pessoas, enviar orações, bons pensamentos para eles, porque quando a gente enxerga no outro o sofrimento, isso traz para nós a compaixão. Quando a gente enxerga no outro, isso traz para nós o sentimento de a compaixão, que é diferente de ter dó, de ter pena, porque a compaixão é a gente sofrer com a pessoa, é a gente se colocar, ter empatia e se colocar no lugar do outro, Só que muitas vezes hoje a gente vê, por exemplo, nas redes sociais,
que existem muitos juízes da internet. Então, qualquer coisa que aconteça, os juízes da internet vão lá, e hoje a internet permitiu que as pessoas todas tivessem voz e pudessem falar aquilo que pensam, e muitas vezes as pessoas são muito cruéis e com o coração muito embrutecido. E elas veem, sempre tem alguma coisa, por mais que os outros façam alguma coisa, e às vezes até coisas ruins, acidentes que acontecem, sempre colocando a culpa, julgando por que fez isso, por que não fez aquilo. Né? Uma mãe que perde um filho em algum acidente, por que não cuidou, por que não estava junto. Então, ao invés de a gente ter compaixão dessa pessoa, a gente se coloca na posição de juiz, de julgar aquela pessoa, de achar que aquela pessoa de repente é merecedora daquilo. Então, existe uma história que é contada nos Atos dos Apóstolos, que é a história de Simão Pedro. Pedro, na verdade Simão, antes de ser Pedro, ele era um pescador, um homem muito rude, um homem muito ignorante, preconceituoso. Ele era muito duro e ele achava que tinha sempre a razão. Quando ele começou a seguir Jesus, ele era um dos mais velhos do grupo. Então, ele se envaidecia por ser o mais velho, porque ele tinha mais experiência do que os outros, né? E Jesus passou a chamar ele de Cefas, que significa pedra. Como ele sabia que ele tinha a cabeça muito dura, às vezes ele ficava se questionando: será que Jesus me chama de Cefas, de pedra, Pedro, pedra, porque eu tenho a cabeça dura? Por que será que ele me chama assim? E Pedro, ele sempre estava junto com Jesus. Então, em vários momentos nas passagens de Jesus, Pedro, Tiago e João estavam sempre junto com ele. Então, mas Pedro, ele tinha, com esses grandes defeitos que ele tinha, né, ele acabava muitas vezes errando. Então, na última ceia, antes de Jesus ser preso, por exemplo, ele disse para Jesus: Jesus, eu vou contigo onde tu for. Mas Jesus sabia que ele não ia. E antes de amanhecer, ele tinha negado 3 vezes que conhecia Jesus. Quando foram prender Jesus lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras era como se fosse um jardim bem bonito. E as pessoas iam para lá, né, para rezar, ou para meditar, para se divertir, para se encontrar. E naquela noite, depois da Santa Ceia, eles foram lá, né, para rezar. Jesus pediu para eles: rezem comigo, mas Pedro acabou adormecendo, os outros também. E quando vieram prender Jesus junto com Judas, Pedro tirou a espada da bainha, eles sempre andavam com uma faca, né, e cortou a orelha do Malco, que era um soldado. Uns dizem que eram soldados, em outras histórias dizem que ele era um aprendiz de sacerdote. E ele cortou a orelha de Malco. E daí, só que ele estava muito valente, mas na hora da crucificação, ele acabou fugindo e abandonando Jesus sozinho. Então, quando o galo cantou, e quando o galo canta é para a gente despertar, e quando o galo cantou, depois da 3ª vez que Pedro negou Jesus, Pedro despertou para o lado espiritual. Ele enxergou-se como aquele que Jesus tinha falado e que ele achava que Jesus não tinha razão. Então ele passou a ver os seus defeitos e a sentir a necessidade de se modificar. Então ele passou a reviver a palavra de Jesus verdadeiramente. Ele viu nas misérias humanas, depois que Jesus partiu, ele viu nas misérias humanas uma necessidade de auxílio. Ele sentiu a necessidade da solidariedade para com aquelas pessoas, porque eram pessoas abandonadas, rejeitadas, à margem da sociedade. Eram leprosos, viúvas, órfãos, doentes, pessoas com todos os tipos de deficiência física, que eram rejeitados pelo povo judeu, porque os judeus acreditavam naquela época que as pessoas que sofriam, que tinham problemas ou que tinham algum tipo de problema, elas estavam com aqueles problemas porque elas estavam sendo castigadas por Deus, porque elas tinham feito algum pecado. Então Pedro não se importava com quem eram aquelas pessoas, porque ele sabia também
da sua condição humana antes do seu despertar. E ele fundou lá em Jerusalém, na estrada que ia para a cidade de Jope, uma casa chamada Casa do Caminho. E os outros discípulos, né, de Jesus, vários deles, foram ajudar a Pedro nessa empreitada, para minimizar um pouco as misérias humanas daquele povo. Então a Casa do Caminho, né, foi criada por Pedro. Ele tomava a frente, né, da Casa do Caminho para auxiliar todas essas pessoas. Mas certo dia, chega à porta da Casa do Caminho um antigo general, muito famoso, chamado Prócoro. Prócoro havia participado de muitas batalhas e a seu comando muitas pessoas tinham sido mortas. Ele também tinha sido perseguidor das ideias cristãs. E agora estava lá, velho, doente, largado, abandonado, com o corpo cheio de chagas, pedindo ajuda. Porque ele sabia que os cristãos eram os únicos que iam ajudar ele. Então, quando os discípulos de Jesus viram Prócoro à porta, foram correndo falar com Pedro. Porque Pedro, como era o mais velho, o mais experiente, ele tinha também autoridade moral sobre os outros. Então, eles sempre iam pedir para Pedro. Eles disseram: Pedro, Prócoro está aí à porta, pedindo ajuda. E Pedro olhou para eles e disse: ele que vai procurar ajuda entre os seus. Podem mandar embora. Então, os discípulos foram para fora e já estavam tocando Prócoro embora. Quando Pedro se voltou para dentro para continuar suas tarefas, ele sentiu uma brisa muito suave e um perfume bem familiar. E quando ele se virou, ele viu Jesus, que disse para ele: Pedro, olhe para Prócoro. O antes, um opulento general. Olhe como ele teve que se humilhar para vir aqui pedir ajuda para vocês. Pedro, tu está negando ajuda para o teu irmão. Não é o Prócoro que está lá fora, Pedro. Sou eu. Então Pedro se virou, saiu correndo para fora, se abraçou no velho general e os dois choraram juntos os seus desgostos, as suas amarguras. Pedro levou Prócoro para dentro, curou suas feridas, deu de comer, ajudou ele a se restabelecer. E quando Prócoro melhorou, ele começou a auxiliar a todos aqueles que vinham na Casa do Caminho. E ele não pedia quem que eles eram ou o que eles tinham feito. Ele ajudava todos sem distinção. Trabalhava dia e noite. E ele se tornou o melhor trabalhador da Casa do Caminho. Então, muitas vezes, a gente julga o outro. Por que eu preciso ajudar aquela pessoa que está em condição de rua? Por que não trabalha? Por que não larga as drogas? Está ali porque quer. Então, a gente coloca no papel de julgar o outro, quando, na verdade, aquele pode ser o melhor servidor de Jesus. Quem somos nós, né? Como é difícil a gente aceitar os erros das outras pessoas. Inicia-te no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um, se nutres o desejo de auxiliar. Então, a solidariedade não é apenas assistencialismo, não é só dar coisas materiais. Solidariedade é um sentimento que a gente traz dentro de nós quando a gente vê o sofrimento do outro e a gente quer auxiliar as outras pessoas. E com isso, mudar o mundo em que a gente vive. E aqui os autores, eles trazem alguns exemplos, né, de como a gente pode praticar a solidariedade. Não reclames contra o verdureiro, que não te reservou o melhor quinhão, atarantado que se encontrava nos serviços desde os primeiros minutos do amanhecer. Interessa um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não viram a nódoa na tua roupa. Considera o funcionário que te serve apressado e inseguro por alguém de ideia presa a tribulações no recinto doméstico. Aceita o amigo que não te atende uma solicitação
como sendo uma criatura algemada a compromissos que desconhece. Escuta os companheiros de ânimo triste, como quem sabe que um dia está suscetível a adoecer e desanimar-se. Cala o apontamento daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Não te ofendas com o gesto infeliz do obsidiado, que transita na rua sob a feição de pessoa equilibrada e sadia. Então, esses são pequenos gestos de solidariedade que a gente pode ter, tendo paciência, tolerância e buscando o nosso entendimento. Se nós temos mais entendimento e a gente vê que aquela pessoa não está bem naquele dia, então a gente pode agir de solidariedade também, às vezes calando e não se revoltando, né, contra aqueles que estão ali. A gente tem grandes exemplos de pessoas que trouxeram grandes atos de solidariedade para a humanidade. Então nós temos Gandhi, que libertou pacificamente a Índia dos domínios da Inglaterra. A gente tem a Madre Teresa de Calcutá, que também lá na Índia auxiliava, assim como na Casa do Caminho, né? Os primeiros cristãos, ela auxiliava aqueles doentes que precisavam da sua ajuda. Nós temos o Divaldo Franco aqui no Brasil, que é um grande orador espírita e que com as suas obras de psicografia mantém a Mansão do Caminho lá na Bahia, que atende há dezenas de anos milhares de crianças que passaram lá em condições de miséria. Nós temos Chico Xavier, que era um milionário com a venda dos livros, mas que ele não ficou com um centavo daquilo, porque ele dizia que ele só era a mão que escrevia, porque a autoria não era dele, era dos espíritos. E ele doou todo esse dinheiro para as instituições de caridade. Além de que, com a sua mediunidade, ele ajudou também muitas pessoas, né, que precisavam da sua ajuda. Então, se a gente se comparar a essas pessoas que fizeram grandes coisas pela humanidade, a gente às vezes vai se sentir incapaz. Às vezes a gente vai se dizer, mas eu não sou Chico Xavier, então quem que sou eu para fazer alguma coisa pelo outro, né? A gente sempre está esperando, e isso acaba se tornando uma desculpa na nossa vida, porque a gente diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu vou esperar me aposentar, eu vou esperar me formar, vou esperar os meus filhos crescerem, então a gente sempre acaba jogando para depois, né? E os autores falam assim: todos nós sonhamos com o império da fraternidade, que é o amor entre irmãos, né? Todos ansiamos por ver funcionando vitoriosa a solidariedade entre todos os seres, na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Quase todos, porém, aguardamos palácios, milhões, títulos e honrarias para contribuir de algum modo na grande realização, esquecidos de que um rio que se compõe de pequenas fontes e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor em louvor do bem, deve esperar amanhã para começar. Então, com isso, eu vou passar para vocês, porque a gente às vezes espera, né, grandes coisas, grandes feitos, para a gente poder começar a fazer. Então eu vou passar um vídeo para vocês, talvez muitos de vocês conheçam esse vídeo, e ele fala a história sobre, é uma história singela, mas ela é bem profunda, e percebam que em cada gesto dele, ele procura mudar o mundo ao seu redor. Eu vou ler a legenda embaixo para que as pessoas no fundo consigam entender também, tá? Porque é um vídeo, ele é em outra língua. Deixa eu me virar para cá. Deixe-me ajudar.
จะได้อะไร O que ele ถ้า recebe เขา em ทำแบบนี้ troca ทุกวัน para fazer isso todos os dias. Ah, lá está você. Ele não ganha nada. Ele não será mais rico. Não aparecerá na TV. Ainda desconhecido. Ele sequer um pouco mais famoso. Mãe, o que ele recebe são emoções. ความรู้สึก ได้เห็นความสุข Ele testemunha felicidades. ได้เข้าใจ Atinge uma compreensão mais profunda. ได้ความรัก Sente o amor. ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ O que o dinheiro não compra. ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Um mundo mais belo. Aqui está o mestre. ในชีวิตคุณ E em อะไร sua คือสิ่ง vida, ที่คุณต้องการมากที่สุด o que você deseja? Bem bonitinho esse vídeo, né? Ele mostra pequenos exemplos de coisas de um rapaz anônimo que cuidou de plantinhas, que cuidou de um animalzinho, né? Olhou para a educação de uma criança, auxiliou uma idosa. Ele trouxe para o mundo à sua volta, né? Para a mulher que precisava de ajuda, que era meio rabugenta. Ele teve olhares de desaprovação. Mas ele continuou porque ele tinha uma compreensão mais profunda daquilo. Ele se sentiu tocado e ele sentiu que ele podia auxiliar aquelas pessoas que estavam ao seu redor de forma anônima. Já sentiu você o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Então a nossa casa, ela tem aqui um atendimento às famílias carentes, mas não é só um atendimento de assistencialismo, porque apesar de dar roupas para as pessoas, roupas limpas, organizadas, as pessoas podem escolher as roupas que querem levar, separado, parece uma lojinha assim, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, separado entre homem, mulher, criança, né, por idade, por tamanho, as pessoas podem vir aqui, né, e escolherem as roupas que querem levar. E os excedentes, eles fazem brechó, eles mandam para o hospital geral, eles mandam para o lar do idoso, eles mandam para a colônia, eles mandam para muitos lugares, eles auxiliam muitas outras instituições, porque a gente recebe muita doação. Então, além da comida, das roupas, fazem intermediação de mobílias para as casas, quando as pessoas vêm para a cidade, enxovais para as crianças que nascem no hospital geral e que às vezes não tem nada, fraldas, medicações, então fazem toda essa intermediação. Mas no dia da assistência social, quando as famílias vêm aqui, elas são atendidas pela área da família, que faz oficinas com essas famílias, mostrando os ensinamentos de Jesus, porque não é só alimento e coisas materiais para o corpo. E a área da infância e da juventude faz com as crianças um trabalho para que essas crianças aprendam os ensinamentos morais de Jesus, para que futuramente elas não estejam aqui na casa também pedindo auxílio. Então são ensinamentos de vida e ensinamentos de Jesus.
é um trabalho muito bonito. Então, quem quiser e tiver a oportunidade, porque muitas vezes as pessoas, elas querem que a gente tire fotos e mande, porque elas querem ver o dinheiro ou as doações delas sendo entregues. Mas não é uma coisa que a gente deva fazer justamente porque a gente acaba expondo e humilhando essas pessoas que estão ali precisando nesse momento de ajuda, né? A gente precisa se colocar no lugar deles. Então, a nossa casa está aberta. No terceiro sábado do mês, a gente começa às 7 horas da manhã. Então, quem quiser vir conhecer o trabalho, estejam todos convidados. Já refletiu na importância inavaliável de um serviço sacrificial, sustentado em benefício de outro, no princípio do remate, sem pedir ou esperar a admiração de quem quer que seja? Então, quando o trabalhador está pronto, uma frase de André Luiz, o trabalho aparece. Quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se coloca a serviço, sempre aparecem oportunidades de a gente ajudar. Alguns exemplos, então, que a gente pode fazer: doação de sangue, levar um bolo lá no serviço ou para algum parente, fazer alguma oração para algum doente ou mesmo para os doentes que estão nos hospitais, colocar nomes aqui no caderninho de radiação, rezar, orar pelas pessoas, né? Então, levar livros lá no presídio para os detentos, né? Livros de boa moral e boa conduta para os detentos que estão lá, né? Eles pedem muito isso. Então, nós não evoluímos sozinhos, nós fazemos parte de uma comunidade. E lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o Paulo, ele manda para a comunidade de Corinto uma carta dizendo que a comunidade é um corpo e que o pé não pode dizer para a mão: eu não sou mão, então eu não pertenço ao corpo. E o ouvido não pode dizer pro olho: eu não sou olho, então eu não pertenço ao corpo. E um não pode dizer para o outro: tu não é importante, eu não preciso de ti, tu não faz parte desse corpo. Deus colocou cada um de nós onde nós deveríamos estar, conforme a sua vontade. Todos nós participamos dessa mesma comunidade universal. E lá diz que quando um sofre, quando um membro sofre, todos sofrem. E aqui também a gente precisa levar para as nossas vidas que quando um membro sofre, todos nós sofremos. Existia na época de Jesus um homem, tá escrito lá no livro Homens Notáveis de Leon Tolstói, um homem chamado Daniel, que ele era um grande ladrão na época e causava muito desentendimento pelas cidades onde ele passava, mas ninguém conseguia pegar ele. Só que esse rapaz, ele tinha uma história, ele tinha um passado. Ele tinha sido fruto de uma adolescente com um rapaz que acabou se aproveitando da inocência dela, engravidou ela e depois fugiu. E ela, mãe solteira naquela época, foi escorraçada pela sociedade e ela teve que criar ele sozinha. E só naquela miséria, só das doações, eles não conseguiam sobreviver e iam morrer de fome. Então ela começou a se prostituir. Só que quando ele ainda era pequeno, ela contraiu uma doença e acabou morrendo. E ele ficou sozinho. E não tinha assistência como tem hoje para muitas crianças. Na nossa cidade a gente tem, né? Assistência para as crianças não tinha. As crianças eram largadas à própria sorte. E ele começou de pequenos furtos em pequenos furtos a sobreviver. Até que um dia ele conseguiu criar experiência e se tornou um grande ladrão. E naquela noite ele entrou num palacete de um nobre, um romano, e roubou as joias da sua filha e fugiu. E de manhã, quando perceberam o roubo, eles mandaram os soldados atrás dele. E ele, de aldeia em aldeia, ia passando, né? E as pessoas iam acolhendo ele, pessoas pobres, bondosas, que tratavam ele muito bem. E ele sentia a compaixão daquelas pessoas e ele dava um daqueles objetos de ouro e dizia: vende isso aqui e reforma a tua casa, compra, né, as medicações que tu precisa, chama um médico, compra comida, enfim. Cada lugar, cada família que ele passava, ele via algum tipo de miséria e ele ia lá e auxiliava. E quando ele já não tinha mais nenhuma joia, né, essas joias foram deixadas pelo caminho, trazendo um rastro de amor atrás dele, só que também trazendo um rastro para os guardas, que iam de aldeia em aldeia e iam pegando essas joias de volta daquelas pessoas miseráveis. E daí os guardas, né, os soldados combinaram, então, de não devolver as joias
para o patrão dividir entre eles e dizer que eles tinham matado o tal do Daniel, o larápio. Só que Daniel, depois de já não ter mais nenhuma joia, no final da caminhada, ele chegou em Cafarnaum e ele encontrou Jesus. E ele percebeu naquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus a mesma miséria que ele encontrou pelo caminho. E ele viu Jesus ajudando. E viu toda a luz que Jesus espalhava e toda a solidariedade que Jesus espalhava entre aquelas pessoas. E então ele se identificou com Jesus. E Jesus, como conhece a todos nós, conhecia também do passado de Daniel. Só que ele via que ele tinha um bom coração. Daniel tornou-se seguidor de Jesus e ele mudou de vida. Porque apesar, e não interessa, não importa para Deus quais são os nossos pecados, os nossos erros, os nossos desacertos, para Deus não importa. Porque nós temos em nós o germe divino, nós somos parte de Deus. E isso não vai mudar. E não interessa, mesmo as pessoas mais ruins, mesmo os espíritos mais trevosos, eles também um dia se tornarão anjos. Porque Deus, ele sabe esperar. E cada um tem o seu tempo. E hoje aquele que é assassino, que é ladrão, que é estuprador, que é corrupto, que faz coisas ruins, ele também um dia vai se tornar anjo e vai ajudar um dia a erguer aqueles irmãos que estão no caminho. Então nós, que já estamos numa condição melhor, que já não criamos mais, não queremos mais ver tanto mal para a humanidade, por que não fazer o bem? Vamos começar por nós mesmos a trazer essa solidariedade, porque a exemplo de Pedro, a exemplo de Prócoro, a exemplo do rapaz anônimo, a exemplo de Daniel, o larápio, e nós, ao nosso exemplo também, todos nós, ninguém é tão miserável que não consegue ajudar alguém. Então vamos começar a trazer essas palavras de Jesus para a nossa vida e que elas se tornem um fermento nos nossos corações, para que com pequenas ações do dia a dia a gente possa melhorar também o mundo ao nosso redor. Experimente, desencadeie a causa do bem, e o bem responderá mecanicamente com os seus admiráveis efeitos. Todo bem que a gente faz acaba retornando para nós. Então que isso, né, sirva de um bom ânimo para a gente poder transformar as nossas vidas, também transformar a vida daqueles que estão sofrendo sem julgamento, apenas auxiliando. Então, essa é a nossa proposta para hoje. Agradecemos toda a paciência, a caridade, né, a solidariedade, e agora a gente vai chamar os nossos irmãos médiuns para o passe coletivo. Fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, o nosso mestre divino, o nosso amigo, o nosso médico de almas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pelo dom da vida, por sermos uma pequena fagulha do seu amor. Que o amor divino que desce diretamente do seu coração de Pai desça sobre nós, os seus filhos, hoje nesta casa do caminho, aliviando todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, saudades das pessoas queridas que partiram, mas a certeza também do reencontro. Pai, alivie em nós todas as nossas dores físicas, morais e do nosso coração. Abençoa as nossas casas, irradia sobre as nossas famílias o teu amor também e faz de nós os condutores do bem e da solidariedade em teu nome. E que assim seja. Que assim seja.